Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao meu canal. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema a iluminação espiritual do crente. Vamos dar continuidade ao nosso ensino. Na última aula falamos de eleição e predestinação e hoje vamos falar de iluminação espiritual do crente. Mas antes da gente dar início à nossa aula, quero pedir para você que ainda não está inscrito no meu canal, se você puder, se inscreva no meu canal para que você possa estar recebendo as nossas novas mensagens, pregações e estudos e ensinos que aqui são colocados. Deus te abençoe. Vamos para a nossa aula? O texto áureo que vamos usar como base para este estudo se encontra na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo pedindo a Deus que dê sabedoria e revelação ao povo. E como precisamos de sabedoria e de revelação para viver nessa terra. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente, não lance rosto. E hoje nós vamos aprender aqui nesse tema que por meio do Espírito Santo nós vamos receber mais da sabedoria e da revelação de Deus. A verdade prática para a minha vida e para a sua vida é a seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nesta lição estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Vamos tratar aqui com 3 tópicos. O primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo tópico, a força do poder divino. E o terceiro e último tópico, Cristo, ao nosso exemplo de exaltação. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele inicia aqui a carta aos Efésios fazendo uma longa sentença quanto à ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Temos que buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança, bem como entender a grandeza do poder de Deus. É necessário buscar a iluminação do Espírito para compreender melhor essas coisas. O capítulo 1 da carta aos Efésios, eu costumo dizer que Paulo vem trazendo de maneira introdutória, nos mostrando nessa introdução a grandiosidade das bênçãos que Deus nos deu. Ele fala da eleição, ele fala da predestinação, ele fala do penhor do Espírito, do selo do Espírito, e faz a menção que temos que iluminar o nosso entendimento por meio do Espírito Santo, para ter mais clareza da nossa herança, da nossa riqueza, do grande poder de Deus e da nossa chamada e da nossa vocação. Quantas pessoas hoje não têm mais certeza de suas chamadas, estão com dúvidas, estão com problemas na sua chamada, mas por meio do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, eu vou ter cada vez mais convicção da minha chamada, da minha herança e da minha riqueza. Afinal, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus. O primeiro tópico tem por nome a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro subtópico, ação de graças e intercessão. Os salvos precisam ser iluminados. Os salvos precisam ser iluminados. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o Espírito, por meio do Espírito Santo, que ele vai iluminando o nosso caminho através da palavra de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que ser luz do mundo e sal da terra. Mas só posso ser luz do mundo se eu for iluminado por meio do Espírito Santo e pela revelação da palavra de Deus. Primeiro subtópico, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. É impossível receber essas boas novas sem ser ensinado por Deus. E por isso o tema dessa lição muito oportuno, a iluminação do crente por meio do Espírito Santo. Eu preciso ser ensinado pelo Mestre, pelo nosso Mestre, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que vai nos levar a uma compreensão melhor dos desígnios de Deus, conforme está na carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Por isso, ele rogava, o apóstolo Paulo, para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Por meio do Espírito Santo, eu vou compreender de forma clara, convicta e evidente quanto à chamada, quanto à herança e quanto às riquezas. Segundo subtópico, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Olha aí, é por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me tirar de uma esfera superficial e me aprofundar para que eu venha compreender melhor a minha vocação, a minha chamada, a herança e as riquezas espirituais. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Ele vai falar do passado, do presente e do futuro quanto à esperança da vocação. Primeiro, no passado. Deus chamou pessoas no passado, conforme está na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Então você que talvez está aí, mas eu não sei minha vocação, mas a minha chamada. A sua vocação e a sua chamada é ser igreja eleita. Você foi eleito e eleita antes da fundação do mundo, foi vocacionado para a glória de Deus. Aleluia! Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segundo, a chamada abrange serviço e santificação no presente, conforme está em Filipenses 3,14, que nos diz assim, a palavra de Deus. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, essa vocação está no presente. Eu preciso prosseguir para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então as lutas virão, os problemas vão vir, mas eu estou prosseguindo, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, há esperança para mim, há esperança para você. Então agora nesse presente é tempo de prosseguir, é tempo de continuar buscando essa soberana vocação de Deus. Afinal, fomos vocacionados e somos vocacionados no presente. Glória a Deus. Isto é, achar-se irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno. Terceiro, a participação gloriosa no futuro, conforme está em Efésios 5:27, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, conforme está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12. Olha que maravilha esse texto aqui. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. A esperança no passado, da vocação, no presente e no futuro. Bendito seja o nome de Jesus. Terceiro subtópico, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, conforme está em Colossenses 1:12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Glória a Deus! Aqui as riquezas da glória da sua herança. Glória a Deus! E no primeiro tópico aqui ficou bem claro e evidente que temos uma esperança, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Ou seja, por meio e pela iluminação do Espírito Santo, eu vou ter cada vez uma melhor compreensão quanto à herança, quanto às riquezas e quanto à minha vocação e à minha chamada. E ter uma convicção de uma vez por todas que eu sou vocacionado para a salvação pela iluminação do Espírito Santo. Glória a Deus! Segundo tópico, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Aqui o nosso objetivo é falar um pouco mais de forma profunda do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Paulo expressa essa grandiosidade e a eficácia desse poder que opera nos crentes. Nada pode deter o poder de Deus. Paulo vai escrever aos Romanos, e ele vai dizer assim, que isso não depende do que quer nem do que corre,
mas de Deus que se compadece. O que isso quer dizer? Quer dizer do poder imensurável de Deus. Romanos 11:36 ele vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Todo o poder é dado a ele. Colossenses 1:17 vai dizer que ele é antes de tudo e todas as coisas subsistem por ele, o nosso Deus onipotente, todo-poderoso. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Na forma adjetiva do seu significado, a palavra sobreexcelente é igual extraordinário. Olha só. Já a expressão grandeza objetiva é enaltecer a magnitude do poder de Deus, conforme está em Mateus 26. O termo dunamis, traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, conforme está em Atos 8:13. Ou seja, grandeza, magnitude, ou seja, fora de medida, e aqui ele diz extraordinário. Então aqui a gente tem uma ilustração mais clara e mais profunda do poder de Deus. Ele é extraordinário, ele é fora de medida e ele é magnífico. Que maravilha! Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, conforme está no 2 Pedro 1,4. É por esse maravilhoso poder e pela força desse poder que hoje eu estou aqui, que fui salvo. É por essa força desse poder que você foi salvo, e é por a força desse poder que Deus continua e continuará salvando vidas para a glória dele, esse poder extraordinário, esse poder magnífico, esse poder fora de medida. Glória a Deus. Segundo subtópico, a força do poder divino. Na sentença segundo a operação da força do seu poder, que está no versículo 19 do capítulo 1 de Efésios, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos que concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução enérgia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, conforme está em Colossenses 1:29. Então o poder de Deus é um poder em atividade. Olha que maravilha isso aqui. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Então se o primeiro dá a ideia de atividade, o segundo agora dá a ideia de intensidade. E finalmente o termo ichus, que indica o poder inerente de Deus, que está em João 1:12 e 2 Pedro 2:11. Ou seja, ele falou aqui do poder em atividade, o poder intenso de Deus e o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Olha que maravilha! Então, meu Deus, extraordinário, magnífico, fora de medida. Olha que maravilha aqui que nós estamos aprendendo aqui. Fora de medida. Ele também diz aqui que esse poder é em atividade, intenso, e ele ainda fala esse poder inerente para os que creem. Ou seja, então se eu creio na pessoa do Senhor Jesus, a força do poder divino, essa força tremenda está atuando na minha vida e na sua vida. Oh glória! E por isso que o tema dessa aula é muito oportuno, a iluminação do crente por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela os significados desse poder para mim e para você. É através do Espírito Santo que o nosso comentarista desse trimestre teve as suas revelações para nos trazer esse ensino, e agora nós estamos aqui fazendo outro ensino em cima desse ensino. Que maravilha isso! E nos mostrando pela iluminação do Espírito Santo que esse poder que opera em mim e você é fora de medida. É por isso que Lucas, no capítulo 1, versículo 37, ele vai dizer assim, sem sombra de dúvidas, que para Deus nada é impossível. Porque Lucas sabe que esse poder é magnífico. Ele sabe da grandiosidade desse poder. Ele sabe da intensidade desse poder. Oh glória! Aleluia! Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos. Olha os exemplos que ele apresenta. A ressurreição de Cristo, a ascensão à direita de Deus nos céus e, por último, sua elevação acima de todo domínio, conforme está em Efésios 1, 21 e 22. Glória a Deus e aleluia. Todo o poder é dado a ele. Por isso que Isaías vai dizer assim, antes que houvesse dia eu era. E não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá?
Quem pode impedir o agir de Deus na minha vida? Quem pode impedir o agir de Deus na sua vida que me acompanha aí nesse vídeo? Quem pode impedir o agir de Deus nessa terra? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Isaías 66 ainda vai dizer assim, que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. Olha o tamanho, a grandiosidade, como é magnífico o nosso Deus, poderoso, onipotente. Glória a Deus. Ele vai dizer que a terra é o escabelo dos seus pés. Para você ver o tamanho, para a gente tentar medir de alguma forma, para entender o tamanho, a grandiosidade do poder do nosso Deus. Eu finalizo esse tópico dizendo, o poder de Deus é extraordinário, supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Oh glória! Como diz o tema, a iluminação do Espírito Santo nos traz a esperança da vocação, como falamos no primeiro tópico. E no segundo tópico, essa iluminação nos mostra de forma clara e evidente o todo poder, o poder onipotente, a onipotência do nosso Deus glorioso. Bendito seja o nome de Jesus. Essa força imensurável desse grande poder que atua no meio. Então, se você está aí um pouco desesperado, fica tranquilo, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus está cuidando da gente. O que nós precisamos fazer é continuar sendo iluminados por meio do Espírito Santo. Aleluia! Para continuarmos firmes na busca das coisas espirituais. Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também a mim e a você. Vamos lá. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, conforme está em Atos 2,24. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme está em 1 Tessalonicenses 4,14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, conforme está em Efésios 2,6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Se morremos com ele também ressuscitaremos. Conforme está em João, no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, que nos diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim a palavra de Deus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É bem certo que ele fala de 2 ressurreições, mas ele deixa bem claro que os que fizeram o bem ressurgirão, ressuscitarão para a glória eterna com Cristo. Glória a Deus. Segundo subtópico, Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica que está em Salmo 110, e Atos, capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Ele triunfou gloriosamente. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Oh, glória e aleluia! E aqui nós estamos aprendendo que se Cristo, o nosso Senhor, ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se Ele está no lugar celestial, nós também estaremos. Ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou, teria dito, vou preparar lugar, mas eu virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que palavra gloriosa de esperança para a minha vida e para a sua vida. Terceiro subtópico, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, conforme está em Efésios 1:21. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir.
O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Glória! Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Somos a figura plena de Cristo nessa terra. E Ele é a cabeça da igreja, é o nosso cabeça, é a cabeça da igreja. Em Mateus 16:18 vai dizer que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é promessa, é eleita em Cristo. Ou seja, como diz o tema, temos que ser e continuar sendo iluminados por meio do Espírito Santo, para que possamos compreender melhor a nossa vocação, para que possamos compreender melhor a força do poder extraordinário de Deus, e para que possamos ter certeza clara no nosso coração, se com Ele morremos, com Ele também ressuscitaremos para a glória. E eu termino esse tópico dizendo, tanto a ressurreição como assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Isso está disponível para mim e para você, meu amigo. Concluindo, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguido por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. É preciso compreender as dádivas da salvação. É por isso a importância dessa aula, a iluminação do crente por meio do Espírito Santo. Para quê? Como principal objetivo, compreender de uma vez por todas as dádivas, os bens, a glória, a herança da nossa salvação. Por isso que é por meio do Espírito Santo que eu vou ter certeza da minha vocação, da minha chamada, compreender melhor a força do poder de Deus e saber de uma vez por todas que eu serei salvo. Concluindo aqui, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Eu finalizo usando um texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: porque para mim tenho por certo que aquele que iniciou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que nós continuemos buscando a iluminação por meio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.